Olá. Antes da gente começar a nossa análise de hoje, só um pedido rapidinho para quem acompanha a gente. Se inscrevam lá no canal O Diário de um Universitário de Direito, tá? Para receber mais conteúdo jurídico, debates assim, ajuda demais a gente a continuar produzindo. Certo, então? Hoje, a gente vai mergulhar num conceito assim fundamental, talvez a espinha dorsal do direito constitucional aqui no Brasil: o poder constituinte. Temos um material bem completo em mãos sobre isso. E a nossa missão aqui é tentar entender o que é essa força, né? Essa capacidade de criar, de transformar a nossa lei maior. Quem tem esse poder e como é que ele funciona na prática? Parece uma coisa meio abstrata, né? Mas olha, a gente vai ver que tem tudo a ver com discussões bem concretas sobre os rumos do país, sobre como a gente interpreta a nossa Constituição hoje. Preparados para essa imersão? Então, para começar do começo mesmo, o que exatamente é esse tal de poder constituinte? As fontes que a gente viu definem como essa capacidade política suprema, sabe? De criar uma Constituição nova ou de alterar a que já existe. É a expressão máxima da vontade política do povo, né? Organizado. Exatamente. E é interessante pensar nisso como uma energia, sabe? Uma potência que não só dá origem à Constituição, mas também permite que ela vá se adaptando, né, com o tempo. E é crucial entender o seguinte: esse poder é a fonte de todos os outros poderes que a Constituição depois organiza: o legislativo, o executivo, o judiciário, esses que a gente chama de poderes constituídos. O poder constituinte, ele está acima deles. É ele quem define as regras do jogo, por assim dizer. Faz todo sentido. É o poder que cria a moldura, né? Onde os outros vão operar. E quem é o dono dessa energia toda? Quem é o titular desse poder? O material é bem claro nisso, e a nossa própria Constituição Federal responde lá no artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, assim, o titular indiscutível do poder constituinte é o povo. Claro que, na prática, né, esse exercício geralmente acontece por meio de representantes, como foi com a Assembleia Nacional Constituinte, que fez a nossa Constituição de 88. Entendido. O povo é o titular, mas normalmente exerce por representação. O material que a gente analisou, ele divide esse poder constituinte em duas categorias grandes, né? Originário e derivado. Vamos abrir isso um pouco, começando pelo originário. O constituinte originário, que a gente chama de PCO, ele é esse poder no estado mais puro, sabe? Inaugural. É ele que tem a força de romper com a ordem constitucional que existia antes e estabelecer uma ordem completamente nova. Ele não tira a legitimidade dele de nenhuma norma do passado, entende? Ele se autofundamenta. E dentro dele, a gente pode pensar em duas situações. Tem o histórico, que é aquele que cria a primeira constituição de um estado, tipo, organiza juridicamente o estado pela primeira vez. E tem o revolucionário, que é qualquer PCO que venha depois do histórico. Ele instaura uma nova constituição ao romper com a que estava valendo. E esse termo revolucionário aqui não é necessariamente de violência, tá? É de ruptura jurídica mesmo, fundamental. Ok. O originário é o que começa ou recomeça tudo. E o poder constituinte derivado, o PCD. Bom, o nome já dá uma dica, né? Exato, ele deriva do originário. Ou seja, ele é um poder que foi criado e, importante, limitado pela própria Constituição feita pelo PCO. Ele não cria uma ordem nova, ele atua dentro da ordem que já existe. E tem algumas formas importantes desse poder derivado. Olha só, o reformador. Esse talvez seja o mais conhecido no dia a dia. É o poder de modificar a Constituição. Mas como? Através de processos específicos que a própria Constituição prevê, tipo as emendas constitucionais. E, como a gente vai ver daqui a pouco, ele não é livre, não. Tem limites bem definidos para ele. Depois tem o decorrente. Essa é a capacidade que a Constituição Federal, lá do PCO, deu para os estados-membros para eles criarem suas próprias constituições estaduais, para se organizarem internamente, sabe? Está lá no artigo 25 da CF. Os estados têm autonomia sim, mas não soberania. As constituições deles precisam respeitar os princípios da Constituição Federal. Quem faz isso são as assembleias legislativas estaduais. Isso levanta uma dúvida aqui. E os municípios e o Distrito Federal?
eles também têm esse poder constituinte decorrente para criar, tipo, umas constituições locais? Essa é uma discussão boa que o material aborda. É o seguinte, municípios e o DF, eles são autônomos, né? E eles se organizam por meio das leis orgânicas. Não são constituições estaduais. Então, a visão que predomina, segundo as fontes, é que, formalmente falando, eles não têm poder constituinte decorrente. Justamente porque lei orgânica não é constituição no sentido técnico estrito. Mas tem autores que argumentam que, na prática, né, essas leis orgânicas funcionam como se fossem, o que daria a eles um poder parecido. Mas, olha, a distinção formal geralmente prevalece, tá? E tem mais, o revisor. Esse foi um tipo bem específico de poder derivado. Ele estava previsto lá no ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da nossa Constituição. Ele permitiu uma revisão geral da Constituição 5 anos depois que ela foi promulgada, lá em 1993. Foi feita pelo Congresso, numa sessão unicameral, foi tipo um ajuste fino que o próprio poder originário previu. Alguns até chamam de anomalia ou uma competência que já se esgotou, já foi usada. Toda. Vamos tentar colocar lado a lado os dois principais, originário e derivado. Quais são as diferenças, assim, cruciais que o material destaca entre eles, para a gente entender bem? As fontes trazem algumas diferenças-chave que ajudam muito a sacar a natureza de cada um. Vamos lá. Primeiro, a origem, o fundamento. O originário, como a gente falou, ele é inicial, ele se funda nele mesmo. Ele não se baseia em nenhuma regra jurídica anterior. Pelo contrário, ele cria a regra. Já o derivado, não. Ele encontra o fundamento de validade dele na própria Constituição que o originário criou. Ele é, digamos, uma criatura do psiá. Ok, um cria, o outro é criado. Isso. Segundo, o objeto, a matéria. Aqui a diferença é gigantesca. O originário, em tese, ele é ilimitado juridicamente. Ele pode tratar de qualquer assunto do jeito que ele decidir. Claro, aí tem aquele debate filosófico que as fontes mencionam, né? Os positivistas vão dizer que ele é totalmente livre, já os justnaturalistas argumentam que ele encontra limites em princípios maiores, tipo direitos humanos fundamentais, o tal do direito natural. Agora, o derivado, ele é totalmente subordinado. Ele só pode tratar do que a Constituição permite e, o mais importante, ele não pode contrariar os limites materiais que o originário impôs, as famosas cláusulas pétreas, por exemplo. Entendi. Um é livre na matéria, o outro é bem amarrado. Exatamente. E terceiro, a forma de exercício. O originário é incondicionado. Não tem regra prévia dizendo como ele deve se manifestar, se vai ser por uma assembleia, por um plebiscito. Ele define o próprio caminho. O derivado, ao contrário, é totalmente condicionado. Ele só pode ser exercido seguindo as regras, os procedimentos detalhados que a própria Constituição estabelece. Não tem escolha. Essa ideia dos limites para o poder derivado reformador, aquele que faz as emendas, parece central mesmo. Então não dá para sair mudando a Constituição de qualquer jeito. Quais são essas barreiras, essas travas? Exatamente. O poder de emendar é super importante para a Constituição poder evoluir, claro. Mas ele é cercado de cuidados para garantir estabilidade e proteger o núcleo essencial do nosso pacto social, né? O material organiza bem essas limitações. São 4 tipos principais. As formais ou procedimentais, essas dizem respeito a como uma emenda pode ser feita. O artigo 60 da Constituição desenha um caminho bem rigoroso. Olha só. A iniciativa para propor uma emenda é restrita, só pode um grupo mínimo de deputados ou senadores, ou o presidente da República, ou a maioria das assembleias legislativas dos estados. Não é qualquer um. Depois, a votação. Tem que ter discussão e aprovação em 2 turnos, e isso em cada casa do Congresso, Câmara e Senado separadamente. E o quórum? Altíssimo, 3/5 dos membros em cada votação. Nossa, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas? É feito para exigir muito consenso, né? Muito consenso. É um processo pesado, feito para dificultar mesmo, e a promulgação é feita pelas mesas do Congresso, não passa nem por sanção nem por veto do presidente.
Depois tem as circunstanciais. A Constituição simplesmente proíbe fazer emendas durante períodos de instabilidade grave, tipo se estiver valendo estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. A ideia é proteger a Constituição nesses momentos de crise, né? Não se mexe nela sob pressão anormal. Faz sentido. Tem também as temporais. É uma regra específica. Se uma proposta de emenda for rejeitada ou considerada prejudicada, ela não pode ser reapresentada no mesmo ano legislativo. Tem que esperar o ano seguinte. Uma espécie de resfriamento do tema. Isso. E por último, e talvez as mais importantes, as materiais. Essas são as famosas cláusulas pétreas. É o núcleo duro, intocável da Constituição. Lá no artigo 60, parágrafo 4º. Diz que não se pode nem sequer começar a discutir proposta de emenda que queira abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Além dessas que estão escritas lá, explícitas, o material também fala de limitações implícitas. Coisas que a gente deduz da lógica do sistema, sabe? Tipo, não dá para mudar quem é o titular do poder, o povo. Não dá para o Congresso delegar o poder de reforma para outro órgão. Não dá para facilitar demais esse processo de emenda que a gente acabou de ver. E também se entende que a forma de governo, república, e o regime presidencialismo, que foram definidos em plebiscito, também se tornaram imutáveis por essa via. Ufa! Fica bem claro que mudar a Constituição formalmente é um processo desenhado para ser difícil, né? Protegendo esses pilares. Agora, voltando a pensar no poder originário. Quando ele age e cria uma Constituição totalmente nova, o que acontece com aquele monte de leis que existiam antes? Tudo vira pó? Deixa de valer? Essa é uma questão prática super importante e as fontes que a gente viu tratam disso. Imagina se uma nova Constituição entrasse em vigor e simplesmente apagasse toda a legislação anterior. Seria o caos, né? Não seria viável. Então, o que acontece geralmente é um fenômeno chamado recepção. A nova Constituição, ela como que recebe, acolhe as leis antigas, mas tem uma condição. Elas precisam ser materialmente compatíveis com a nova ordem. Ah, então tem um filtro. Tem um filtro, exato. Se o conteúdo da lei antiga não brigar com os novos princípios, com as novas regras da Constituição, ela continua valendo. Só que agora o fundamento dela passa a ser a nova Constituição. A forma antiga da lei, tipo se era um decreto-lei, por exemplo, isso se adapta à nova hierarquia de normas. Mas o ponto crucial é a compatibilidade de conteúdo. Agora, o que foi incompatível, aí sim, simplesmente perde a validade. É considerado revogado pela nova Constituição. Entendi. E as outras figuras que você mencionou? Repristinação e desconstitucionalização. Sim, a repristinação seria uma situação mais rara. Imagina uma lei A que foi revogada por uma lei B. Aí vem a nova Constituição e diz que a lei B é incompatível com ela. A lei A voltaria a valer automaticamente? O material enfatiza que no Brasil a regra é que não. Isso não é automático. A repristinação só acontece se a nova ordem jurídica, a nova Constituição ou alguma lei feita sobre ela disser expressamente: aquela lei A antiga volta a valer. A regra geral é a não repristinação, para manter a segurança jurídica. Certo, precisa de previsão expressa. Exato. E a desconstitucionalização seria o seguinte: pensa numa matéria que estava na Constituição antiga, mas a nova Constituição não trata mais dela, só que também não há incompatibilidade direta. Esses artigos antigos poderiam continuar valendo, mas rebaixados à lei comum. A visão que prevalece no Brasil, segundo as fontes, é que isso também não acontece automaticamente. Assim como a repristinação, precisaria de uma previsão expressa na nova Constituição, dizendo que aqueles dispositivos antigos continuam valendo como lei comum. Senão, o que estava na Constituição antiga e não foi mantido ou adaptado na nova, simplesmente deixa de existir no ordenamento jurídico. Entendi. Então, a recepção é a regra para manter o sistema funcionando,
mas sempre passando por esse filtro de compatibilidade com a nova ordem. Agora, além dessas mudanças mais radicais do poder originário e das mudanças formais por emenda, o material fala de uma coisa mais sutil, né? A tal da mutação constitucional. Mudar a Constituição sem mudar o texto escrito. Isso parece, sei lá, meio contraintuitivo. Não é mágica, não, mas é um fenômeno jurídico fascinante e muito real. Mutação constitucional é exatamente isso que você falou. É a alteração do sentido, da interpretação, do alcance de uma norma da Constituição sem que se mude uma vírgula no texto dela. É como se o espírito da norma, digamos assim, evoluísse para se adaptar a novas realidades sociais, tecnológicas ou a novos consensos de valores que surgem na sociedade, mesmo que a letra da lei continue lá igualzinha. É uma forma de dar vida, de dar atualidade para a Constituição no dia a dia. E as fontes mencionam algumas formas como isso pode acontecer. A mutação por interpretação é a mais comum. Geralmente quem faz isso é o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, ou às vezes a própria administração pública ao aplicar a lei. Ao se depararem com casos concretos, os intérpretes podem dar à norma um significado que talvez não fosse o mais óbvio lá na época em que ela foi escrita, mas que se torna necessário à luz de outros princípios da própria Constituição ou da realidade atual. Um exemplo que foi citado é a resolução do CNJ que proibiu o nepotismo nos tribunais. Ela não criou uma regra nova do nada, mas deu uma interpretação muito mais forte e concreta aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que já estavam lá na Constituição, entende? É a ideia de que a Constituição precisa dessa interpretação aberta, como dizia Peter Haberle, para continuar relevante e responder às necessidades sociais. Faz sentido. A interpretação atualiza o texto antigo. Exato. Aí tem a mutação legislativa. Aqui, a mudança de sentido vem da própria atividade do Congresso ao criar leis comuns infraconstitucionais. O exemplo da vaquejada, que é bem complexo e polêmico, ilustra um pouco isso. O STF interpretou a Constituição no que diz respeito à proteção dos animais de um jeito, considerando a prática cruel. Aí o Congresso foi lá, fez lei dizendo que era patrimônio cultural, e depois veio até uma emenda constitucional, a 96, tentando dizer que práticas desportivas com animais, se forem manifestações culturais, não seriam cruéis. Ou seja, o legislador tentou pela lei e pela emenda direcionar a interpretação constitucional para outro lado, buscando dar um novo contorno para o que a Constituição dizia sobre aquele conflito específico. É uma forma de influenciar o sentido da norma constitucional através da legislação. Que intrincado isso! Esse caso é bem específico. E tem também a mutação consuetudinária. Essa viria de costumes, de práticas que se repetem tanto que acabam ganhando uma força de norma não escrita e que alteram o modo como uma norma constitucional escrita é aplicada. O material aponta que essa forma é mais controversa aqui no Brasil, porque a gente tem um sistema com Constituição escrita, rígida, que valoriza muito o texto. Mas um exemplo que às vezes dão é a prática de um chefe do executivo, tipo um presidente ou governador, se recusar a aplicar uma lei por julgá-la inconstitucional, de forma fundamentada, mesmo antes de o judiciário decidir. Seria um costume que molda a aplicação da Constituição. Entendi as formas. E o material detalha um caso que ficou muito famoso, que todo mundo acompanhou: o reconhecimento da união homoafetiva. Como ele se encaixa nessa ideia de mutação, especialmente a por interpretação? Esse é realmente um exemplo perfeito, paradigmático de mutação constitucional por interpretação no Brasil. Vamos lembrar, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, diz lá que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar. O texto é esse, literal. Sim, entre o homem e a mulher. Exato. Escrito em 1988, ele refletiu o entendimento social predominante daquela época. Só que, a sociedade brasileira mudou demais de lá para cá. As uniões entre pessoas do mesmo sexo se tornaram uma realidade social, visível
inegável, relevante. Aí, em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 132 e a ADI 4277, ele promoveu uma clara mutação constitucional. O STF não mudou uma vírgula do texto do artigo, continua escrito entre o homem e a mulher. Mas o Supremo reinterpretou esse artigo. Ele disse basicamente o seguinte: essa definição, entre o homem e a mulher, não pode ser lida de forma isolada, de forma restritiva, porque fazer isso violaria outros princípios fundamentais que estão na mesma Constituição. Princípios como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a proibição de discriminação por orientação sexual e até o direito à busca da felicidade. Então ele usou outros princípios da própria Constituição para reler aquele artigo específico. Exatamente. O tribunal entendeu que a finalidade da norma, que é proteger a família como o núcleo de afeto, e os princípios maiores da Constituição exigiam que o conceito de união estável fosse estendido também aos casais homoafetivos, garantindo a eles os mesmos direitos e deveres que os casais heteroafetivos tinham. Então, o texto homem e mulher continua lá, intacto, mas o sentido da norma, o alcance dela, foi profundamente transformado pela interpretação do judiciário, para se adequar à realidade social e principalmente para fazer valer os princípios constitucionais mais amplos. Foi uma adaptação do significado sem mexer na forma escrita, uma mutação clássica. E é fascinante, né, observar essa dinâmica toda que o estudo do poder constituinte revela. Porque, de um lado, a gente tem essa busca por estabilidade, por segurança jurídica, que é representada pela rigidez da Constituição, pelos limites todos que a gente viu para o poder de reforma, pelas cláusulas pétreas. Mas, de outro lado, tem a necessidade constante e inegável de adaptação do direito às transformações da vida real. E essa adaptação se manifesta não só na possibilidade extrema, radical, de um novo poder originário que refaça tudo, mas também nessas formas mais fluidas, mais sutis de evolução, como a mutação constitucional, principalmente pela via da interpretação. É a Constituição respirando, né? Até onde a interpretação pode ir para adaptar a Constituição, para mantê-la viva, sem que se corra o risco de, na prática, estar reescrevendo a Constituição por vias que não são o processo democrático de emenda àquele que foi previsto pelo poder constituinte originário. Onde que termina a interpretação evolutiva necessária e onde pode começar talvez, uma usurpação da função constituinte pelo intérprete? Fica aí a questão para a gente refletir. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre poder constituinte tenha sido proveitosa, que tenha ajudado a clarear esse tema tão importante e, claro, reforçando aquele pedido do início. Se curtiram a discussão, não esqueçam de se inscrever no canal O Diário de um Universitário de Direito para continuar acompanhando mais conteúdos assim. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até a próxima.